Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta, tá? Retomando as nossas aulas de gestão de projeto de software, ok? Hoje vamos falar sobre a corporação e todos os projetos que estão dentro dela, né? Que envolvem ela. Então aí está a nossa agenda, né? Vamos começar falando sobre plano estratégico, como ele é importante para a empresa sobreviver, né, num ambiente atual bem dinâmico, né? Vamos falar da importância da missão e da visão da organização e vamos tentar interligar o processo estratégico e como os projetos, né? E como eles ajudam a implementar a estratégia definida pela empresa. Ok? Então aí o objetivo da aula de hoje, tá? Que seria abordar a ligação entre a estratégia da corporação com os projetos em busca de alcançar seus objetivos nos negócios. Tá? Então vamos falar primeiramente aí do planejamento estratégico. Tá? Então vamos contextualizar ele, né? Primeiramente, pessoal, vamos imaginar que no mundo ideal, né? Todos nós vivemos planejando e temos objetivos e metas a alcançar. Isso daí no mundo ideal. Infelizmente, não é bem assim, né? Muitas pessoas, empresas também, elas vão fazendo as coisas e não se planejam com antecedência. Elas não definem objetivos, certo? E metas que têm que ser alcançadas para que esses objetivos possam ser alcançados e assim atingir o que foi planejado, certo? Infelizmente. Mas vamos imaginar que todos nós vivemos assim, planejando, tendo objetivos, traçando metas e buscando alcançar elas, tá? As empresas também planejam, pessoal. Elas planejam o quê? Aumentar a participação no mercado, fortalecer a sua marca ou obter maiores lucros. Se não conseguir de alguma maneira aumentar os lucros, pelo menos reduzir o custo, né? Os custos, certo? Que é normalmente como a empresa funciona, né? Para ela conseguir aumentar o lucro, ela aumenta as vendas ou diminui os custos, né? Mas as empresas também planejam, tá? Então, o planejamento estratégico é uma técnica que proporciona o quê? A empresa fazer análise ambiental, olhar o ambiente ao seu redor e definir o que é que vai fazer, né? Tá? Lembrando das nossas aulinhas de TGS, né? A empresa, por ser um sistema aberto, ela sofre influências do nosso ambiente, né? Ao redor dela, do mesmo jeito que ela influencia, né? Então, no planejamento estratégico, pessoal, são identificados o quê? As fraquezas, as oportunidades, as forças e as ameaças. Isso daí a gente chama, né, dessa ferramenta de matriz SWOT ou matriz fofa, né? Lembrando que quando eu falo assim no ambiente interno à organização, eu falo das suas forças e suas fraquezas, né? Os pontos fortes e fracos. Então, quando olho no ambiente, eu procuro olhar oportunidades e ameaças, né? Então, dessa maneira, pessoal, é possível sair do estado atual, a missão que a empresa tem, e chegar ao estado esperado, né? Uma visão de futuro, tá ok, para a empresa. Então, quais são as ações necessárias para essa transição? Elas são normalmente implementadas através de projetos, pessoal, certo? Então, são nos projetos, que são implementadas todas essas ações que a gente falou no slide anterior, tá? Então, as seguintes atividades são intrínsecas de projetos e de estratégia, ou seja, estão bem interligadas, né? Que é o quê? Identificar as necessidades de mercado, tá? O que é que o mercado deseja, quer, o seu consumidor, o seu cliente. Desenvolver um plano de ação, controlar essas mudanças, né? Garantir a qualidade, controlar a qualidade e dessa maneira conseguir os resultados, tá? Então, são normalmente as atividades que estão relacionadas entre projeto e estratégia, tá? As organizações buscam constantemente um ponto de equilíbrio, né? Entre estratégia, que é o que se pretende alcançar,
os processos, que seriam o que? A rotina do dia a dia da empresa, e os projetos, que é a mudança. Lembre que não é a pessoa chega. Gilson, mas o que significa esse ponto de equilíbrio? Porque, pessoal, é muito difícil a empresa chegar e fazer uma mudança brusca, né, na rotina. Então, isso daí tem que ter um equilíbrio, tem que ver o que é que a empresa pretende, olhar os processos atuais, ver o que é que pode ser feito de projeto para gerenciar essa mudança. Tá? E Porter diz aí, tá? Diz que a estratégia é uma corrida para a posição ideal, é a escolha correta dos trade-offs, de competir, e a escolha do que não fazer, baseada nas forças competitivas. Já ia, já ia dizer as 5 forças competitivas. Eita, falei. Já dei o Miguel, né? Já falei. Mas vamos continuar. Então, certo? Quando você imagina as 5 forças, né? As forças competitivas são as 5 forças competitivas, né? Que a gente já viu na aula de Teoria Geral da Administração, certo? Que seria o que? O poder de negociação dos fornecedores. Por exemplo, aí apenas um fornecedor tem a tortilha de qualidade. Então, o restante dos produtos são bastante comuns. Ou seja, ele tem um poder de barganha, né? Tem uma força do fornecedor. Se a gente olhar do outro lado, os concorrentes, né? Por exemplo, pode ter a entrada de uma marca muito consolidada no mercado internacional. Para ela, o investimento inicial é relativamente baixo nesse mercado, né? Outro exemplo aí, produtos substitutos. Por exemplo, se você trabalha com algum tipo de self-service, pode ter a questão de um buffet executivo, né? Outros restaurantes com deliveries, comida mais rápida ou barata, né? Mais barata. Outras redes de fast food podem entrar, tá? Você também tem a questão do poder de negociação dos clientes, né? Que acham que os preços atualmente estão muito competitivos, muito caros. Aí ele vai negociar, vai tentar baixar isso daí, né? O valor dos preços. E ainda tem a questão da rivalidade entre os concorrentes. Por exemplo, o mercado pode ainda não estar saturado e entrar mais concorrentes e tornar a rivalidade maior ainda. Então, isso dá exemplo das 5 forças competitivas de Michael Porter, que vocês não podem esquecer de maneira nenhuma. Tá? Na economia, a gente falou de trade-off, né? Então, o que é trade-off? Certo? Ou trade-off? Significa nada mais do que você escolher uma coisa e deixar outra de lado. Certo? Aí um exemplo, como você gostaria que fosse seu projeto? Se você tivesse que escolher 2 coisas entre um projeto rápido, barato e ótimo, certo? E free, como é que você faria? Tá? Observe, por exemplo, se você quer alguma coisa que seja rápido e barato, por exemplo, é feito com pressa e descuido. Ou então uma coisa rápida e ótima é uma utopia impossível. Entenderam? Então, como você gostaria que fosse seu projeto? Imagine que se você escolher uma coisa, vai perder outra, né? Então, isso daí seria o trade-off. Respondam, pensem. Vamos lá. A gente pensa também que estratégia, ela vai gerar resultados. Como assim, Gilson? Você tem a organização e você vai buscar uma estratégia. Você vai querer o quê? Resultados, mais din-din entrando na sua empresa, tá? Então, você usa a estratégia como? Você tem as necessidades estratégicas, tá? E você vai usar os projetos para implementar isso daí. E fazer o quê? Que a sua organização obtenha aqueles resultados, que com certeza vão dar lucro, né? Ou pelo menos eu não conheço ninguém que tenha uma organização para ter uma estratégia para perder dinheiro, certo? Então, vocês podem ver a relação intrínseca entre estratégia e projetos, tá? Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, né, a estratégia corporativa deve alinhar-se com as seguintes palavras-chave, né? Meio ambiente, atividades críticas, ações, metas, objetivos, negócio, recursos, oposição, concorrência, sobrevivência e extinção. São palavras-chave que estão dentro da estratégia corporativa e que a estratégia tem que pensar, tá? Alguns exemplos aí de grupos empresariais, pessoal, que não levou estratégia a sério e acabaram
se acabando. O Grupo Matarazzo teve mais de 200 empresas, 37 mil funcionários, 365 fábricas. Já era. Casas Pernambucanas, 700 lojas, faturamento de US$ 1 bilhão. Já era. Bamerindos, quarto maior banco privado brasileiro. Já era. Panam, maior empresa aérea do mundo no passado. Já era. Certo? Então, são alguns grupos que não levaram estratégia a sério e acabaram, de alguma maneira, morrendo. Tá? Então, hoje a gente vive o quê? Num ambiente dinâmico, pessoal. Certo? Sendo que desde o início que o mundo é mundo, existe a mudança, né? E as mudanças refletem diretamente, desde que as empresas surgiram, no ambiente empresarial, principalmente na forma de gerenciar a sua empresa, certo? E podemos dividir essas mudanças em 4 momentos distintos, né? A era da coleta, da agricultura, industrial e do conhecimento, o informacional. Sendo que se intensificou-se mais a partir da época industrial, cujo objetivo era produzir bem de consumos, e hoje em dia está maior ainda na época do conhecimento ou capital intelectual. Tá? A realidade, pessoal, do universo dos negócios é marcada pelo dinamismo, com o surgimento sempre de novos padrões e tecnologias, e também vem acompanhado das incertezas. Né? Isso daí deu origem, tá? Lá na década de 1980, através das escolas militares, do conceito de mundo VUCA. O que seria mundo VUCA? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, certo? Então, esses conceitos, esses termos, né, serviu para definir como é que estava o ambiente corporativo. Isso daí, imagina, em 1980. E em 2018 foi criado o termo BANI, certo? Ou seja, algo mais complexo ainda, algo incompreensível, não linear, né? Ou seja, e olha que isso daí surgiu antes do Covid, certo? Imagine agora com o Covid, certo? Então, pessoal, essa pandemia acelerou ainda mais isso daí, certo? Conseguiu fazer com que isso daí ficasse acelerado, né? Tornou as empresas o que? Mais frágeis, que é o brittle, é isso, pessoal, certo? Tornaram as empresas mais o que? Mais ansiosa, certo? Por conseguir as coisas, buscando decisões não lineares, antes da incompreensão desse ambiente, né? Então isso daí seria a configuração, né, desse acrônimo BANI, certo? Ainda mais com a transformação digital, né, que está acontecendo. Então não esqueçam, a gente já vivia no mundo VUCA, hoje já está vivendo no mundo BANI, tá? E esse dinamismo, ele produz uma frequente avaliação do planejamento estratégico, certo? Antigamente, se você fazia um planejamento para 10 anos, hoje em dia, há um ano, nessa nova situação que a gente está, muitas empresas só fizeram planejamento até o final do ano. Não sabe como é que vai ser 2022, do mesmo jeito que 2020, né? Então, são condições ambientais que fazem com que o planejamento estratégico tem que ficar aderente a ele. E essas forças, né, essas mudanças, geram riscos, mas também geram oportunidades. Já imaginou o que é que tem gente ganhando dinheiro com essas máscaras? Né? Muitas empresas, Lupo, por exemplo, estavam fazendo máscara para vender. Certo? Então, um bom plano ajuda a aproveitar essas oportunidades e minimizar os riscos, sempre com foco nos resultados. Tá? Então, se eu penso nas organizações, a gente vê o ambiente, o mercado, forçando ela a mudanças, certo? Provocando essas mudanças e gerando necessidade de se adequar ao ambiente. Através de quê? Planejamento estratégico. Ok? Bonitinho, né, a animação? Então, o que seria esse planejamento estratégico, ou PE, né? Que é o processo para atingir o sucesso e construir seu futuro, né? Devemos planejar
Isso daí não importa o tamanho da organização, pessoal. Pequena, micro, organização, grande organização, certo? E outra coisa, sucesso que você conseguiu no passado não vai garantir o seu futuro, não. Tá? Aí tem a frase do Alvin Toffler, né? Pensador da gestão, né? Que à medida que avançamos para a terra desconhecida do amanhã, é melhor ter um mapa geral e incompleto do que não ter nenhum mapa, né? Muito parecido com o pensamento do Sun Tzu, a arte da guerra, né? Então, alguns fatores para a importância do processo de planejamento estratégico e por que fazê-lo, né? Vou falar alguns, né? Para prover direção e propósito, permitir crescimento, entender melhor e definir prioridades, né? Eu coloquei em destaque para melhor controlar e redirecionar o negócio, tá? Aí algumas condições sem as quais um bom plano não é construído, tem várias, né? Aí eu coloquei aí em destaque o quê? O envolvimento da diretoria. Pessoal, sem o envolvimento da alta direção, da diretoria, do dono da empresa, quem manda, o chefão, o boss, o plano estratégico não vai para frente, certo? Tem essas condições, mas principalmente esse envolvimento da diretoria, tá? Aí alguns exemplos de algumas empresas, né? E a gente vai falar agora da missão e visão da organização, né? Então aí Petrobras, a visão da empresa, né? Se você olhar por um ponto de vista míope, combustível. Só que no entanto a visão dela é o quê? Energia. Estrela é brinquedo, mas a visão é o quê? Alegria, certo? Há algumas outras empresas, certo? Atlas, elevadores, mas qual era o que? Transporte vertical. Localiza, é aluguel de carros? Não, é solução para transporte. Tanto é que agora Localiza, antes só alugava carro, agora você pode, além de alugar o carro para você ir de um local para outro, você pode alugar e ficar com ele por um tempo, pagando 1 ano, 2 anos, 4 anos, depois entrega, pronto, tá lá. Bem interessante esse novo modelo de negócio, para vocês verem como mudam as coisas aí, né? E sua empresa, qual é a visão míope? Você, qual é a visão míope que tem? E qual seria aquela visão mais ampla, estratégica, foca um benefício? Qual é sua missão e sua visão? Pensem, tá? Então, quando a organização sabe para que existe, ela está no caminho certo para estabelecer sua missão. A missão da empresa deve definir o objeto do negócio, mostrando ao mercado a vocação. É algo mais filosófico. Serve como uma carteira de identidade, explicitando o ponto de partida e o rumo que a empresa deve seguir, além de servir como algo motivacional, certo? Na missão deve ficar claro o que ela faz, ou seja, quais os produtos e serviços, por que ela existe e qual o seu diferencial, como ela faz. Aí o exemplo de missão, né, da Boticário, que é criar produtos e serviços que enalteçam a beleza e promovam o bem-estar das pessoas, traduzindo essa intenção em valores percebidos pelos clientes, para conquistar sua fidelidade e assegurar o crescimento e a rentabilidade do negócio. Tá? E a visão mostra o cenário futuro desejável de uma organização. É um sonho, a motivação. Lembrando que a visão não é um slogan, ela deve ser inspiradora e pode mudar conforme surgirem novos desafios. O processo de estabelecimento pode ser adotado com a metodologia Now, agora, How, como e Wow, o que. Exemplo de visão do submarino. Se a loja preferida dos clientes por oferecer conveniência, serviço, variedade e segurança. A materialização da missão e da visão permite a formulação do processo estratégico das corporações, pessoal. E o processo estratégico e os projetos, né? Beleza, Gilson, entendi o processo estratégico e o projeto. O que tem a ver? Então, vamos lá. Na formulação do processo estratégico, deve-se considerar 4 etapas cíclicas: análise do ambiente, formulação da estratégia, teste e homologação da estratégia e a implementação, liderança e suporte da estratégia. Tá? Então, se você pensar, tem um ambiente, um mercado, aí você vai pensar
como está o ambiente competitivo. Aí está a sua organização nesse ambiente, nesse mercado. Aí você vai olhar depois, negócio. Qual o papel desempenhado pelo meu negócio nesse ambiente e nesse mercado? Aí você vai olhar a sua missão e visão. Qual o ponto no futuro que eu quero alcançar, certo? Aí você vai olhar as ameaças, as oportunidades, a estrutura da indústria, né? O sistema de valor. Eu estou preparado para enfrentar esse ambiente, esse mercado? Aí você vai olhar qual é vital para o sucesso da minha organização e para o fracasso. O que é vital para o meu sucesso e para o meu fracasso? Aí você vai ver os seus fatores críticos de sucesso, a sua cadeira de valor e vai fazer a análise SWOT. Aí, isso daí vai desencadear onde? Nos vetores estratégicos, né? Que é algo que vai motivacionar, ou melhor, vai direcionar a sua estratégia. Por exemplo, desenvolver novo produto para o mercado de pessoas físicas, definindo características deste a partir de pesquisa de mercado para lançamento até segundo semestre de 2021. Definir os vetores estratégicos, né? Aí você vai montar o seu portfólio de projetos, ou seja, os projetos que vão ajudar a atingir esses vetores estratégicos e depois implementar. Então, pessoal, está aí a relação entre planejamento estratégico e projetos. Coisa linda, né? Vou até voltar para mostrar de novo. Coisa linda, né? Coisa linda. Então, pessoal, aí 10 passos para montar um bom planejamento estratégico, tá? Vou logo dizer que não é uma receita de bolo. Você tem que olhar sempre o mercado, tem que olhar sempre também, olhar para dentro da sua empresa, dentro de você, e através disso definir os passos para montar, né? Então, o primeiro passo é determinar a missão, a visão e os valores da organização, MVV, né? Que vai permitir que o planejamento siga de acordo com essas políticas definidas. Estabeleça metas e objetivos desejados, né? Então, lembrando que os objetivos são resultados maiores, ou onde quer realmente chegar, enquanto que as metas, elas são conquistas de curto prazo, certo? Que vai servir como uma espécie de passo a passo para atingir o objetivo final, tá? Então, quando vocês forem traçarem metas, definam metas SMART, específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com tempo bem definido. Olha aí, é muito parecido com um projeto. Analise o ambiente interno da organização, né? Então, faça uma lista dos principais recursos que você tem para alcançar essas metas e objetivos. Avalie se eles se encaixam com pontos fortes ou fracos. Monitore o ambiente externo da companhia, né? Aí você faça uma análise do macroambiente, né? Aspectos legais, economia tem nesse mercado e do ambiente próximo, né? Que são seus clientes, fornecedores, concorrentes e órgãos reguladores, se tiver algum. E não esqueça de dar atenção ao público-alvo, né? Ou seja, seus clientes. Segmente eles, tente entender seus hábitos de compra. Dê importância à imprensa, né? Mostre para a concorrência que você é diferente, né? Comunique isso ao seu mercado, ao seu público. Defina as estratégias que serão usadas, né? Então aí tem 3 estratégias genéricas que são recomendadas por Michael Porter, né? Ou você vai se diferenciar, a sua empresa vai se destacar dos demais pela qualidade de seus produtos e serviços, ou vai se destacar através da liderança de baixo custo, né, preços competitivos, ou você vai olhar um segmento de mercado e vai ter foco no atendimento daquele segmento de mercado, certo? Aí, no caso, você vai usar a estratégia que mais se adequa ao seu público-alvo. Aí você vai desenvolver depois um plano de ação, né? Aí você pode utilizar uma ferramenta chamada 5W2H, né? Depois monitore os resultados conquistados, né? Aí você vai traçar cronogramas para avaliar o andamento dos planos de ação e também criar indicadores-chave de desempenho, tipo nível de satisfação dos clientes, índice de absenteísmo, evasão dos clientes, o churn, né? Índice de lucratividade ou retorno sobre investimento, o ROI, certo? E avalie os resultados finais atingidos, né? Você vai controlar e ver se está tudo ok. Tá? Então, aí são os 10 passos para monitorar, para montar um bom planejamento estratégico. E aqui as referências, certo, pessoal?
O livro do Vale, que a gente está adotando, Fundamento de Gerenciamento de Projetos. O livro do Michael Porter, né? Estratégia Competitiva, aconselho a leitura dele, é bem interessante. E esses sites da internet, que eu peguei algumas informações. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aulinha de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. É muito assunto, na verdade, né? Mas são assuntos bem interessantes, que eu, pelo menos eu gosto, tá? E se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos seus comentários. Não esqueçam de deixar os comentários aí no YouTube, certo? Também podem usar o nosso canal, os outros canais, né? O Discord e também as aulas síncronas para tirar dúvidas, tá? Qualquer dúvida podem perguntar. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau.